Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada! Eu estava viajando sozinho, algo que sempre gostei de fazer para fugir da rotina. Resolvi visitar uma cidadezinha pequena no interior, algo isolado, onde ninguém me conhecia. Queria tirar um tempo para refletir, ficar longe de tudo e quem sabe encontrar algum sentido no que parecia ser uma fase de estagnação na minha vida. Eu sentia que estava perdido, sem rumo, e talvez fosse o motivo. A comida estava simples, mas boa. O lugar tinha um ar pesado, como se o tempo ali tivesse parado. Olhei pelas janelas sujas, tentando ver alguma movimentação na rua, mas a escuridão tomava conta da cidade cada vez mais. Quando terminei minha refeição, percebi que o homem estava me observando com mais atenção do que antes. Ele parecia querer dizer algo, mas não falava. No momento em que me levantei para pagar a conta, ele finalmente falou: "Não se aventurar muito à noite. A estrada para lá, ela não leva aonde você pensa." Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas fiquei desconfortável com a maneira como ele me olhava. Não respondi. Paguei e saí rapidamente. No fundo, eu sabia que algo estava errado naquela cidade, algo que eu não conseguia identificar. Voltei para o pequeno hotel onde estava hospedado. O lugar era simples, mas parecia confortável. O proprietário, um homem silencioso, me entregou a chave e me levou até o quarto. Não havia muito o que fazer ali, e eu me senti de alguma forma completamente deslocado. A cidade não parecia ter vida, não havia sons, exceto o vento batendo nas janelas. Deitei na cama, tentando relaxar, mas não conseguia parar de pensar nas palavras do velho. A estrada para lá, ela não leva onde você pensa. O que isso significava? O que ele queria me dizer? Era tarde quando decidi sair novamente. O céu estava completamente escuro, mas uma luz fraca vinha das poucas lâmpadas espalhadas pela rua. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas sentia uma necessidade de explorar mais. Caminhei pelas ruas desertas, seguindo um caminho que não havia percorrido antes. Eu não sabia o que me atraía, mas parecia que algo me chamava, algo em algum lugar distante. A rua parecia se estender mais do que eu imaginava. Eu passei por vários edifícios antigos, até que cheguei a uma estrada de terra. O vento estava mais forte agora, e uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Eu não sabia por quê, mas algo me dizia que eu não deveria estar ali. No entanto, eu continuei, cada passo mais hesitante, até que a estrada se abriu em uma clareira. No centro, havia um campo de flores secas, todas caídas no chão, como se não houvesse vida ali há muito tempo. Mas o mais estranho era o que estava à minha frente, uma grande pedra redonda e lisa, sem nenhum sinal de que fosse natural. Ele estava bem no centro da clareira, em um lugar onde não deveria estar. Era algo que parecia ter sido colocado ali deliberadamente, mas não fazia sentido. Eu me aproximei e quando toquei a pedra, algo aconteceu. O chão sobre os meus pés pareceu se mexer, como se estivesse se transformando, e o ar ficou pesado, mais denso. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me consumiu. Eu olhei ao redor, mas não havia nada, apenas a escuridão e a sensação de estar sendo observado. Me afastei rapidamente da pedra, tentando recuperar a sensação de controle, mas eu não conseguia. Ao voltar para a estrada, algo mudou. A cidade não parecia mais a mesma. As casas pareciam mais distantes. A rua parecia maior do que antes. O vento, que antes era só uma brisa, agora estava cortante. Eu não sabia como, mas sentia que algo havia me levado para um lugar diferente. As sombras das ruas se esticavam como se me seguissem, e o silêncio era absoluto, como se o mundo ao redor tivesse parado de funcionar. Voltei rapidamente para o hotel, o coração acelerado, mas ao entrar, percebi algo ainda mais estranho. As coisas dentro do meu quarto não estavam no mesmo lugar. A cama estava desarrumada, a cadeira estava virada para a janela. O ar estava denso,
mais abafado, como se eu estivesse respirando algo que não deveria estar ali. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Olhei pela janela e foi então que vi a clareira, as flores secas, a pedra. Tudo estava ali, no lugar de onde eu tinha vindo, mas eu não tinha voltado. Eu não sabia como aquilo era possível. Eu não conseguia sair dali. Não sabia mais se aquilo era real ou se havia algo distorcido naquele lugar, me mantendo preso, me fazendo ver e sentir o que não deveria. Eu estava em algum tipo de limbo, um lugar entre o real e o irreal, e a cidade parecia ser uma prisão que eu não conseguia deixar. Eu não sabia mais como ou por que tinha chegado ali, mas a sensação de que estava preso em Sete Além era cada vez mais forte. A cidade não era real, nem eu. Não havia caminho de volta. E o único som que eu ouvia agora era o silêncio, uma quietude pesada que me consumia por dentro. Eu estava começando a sentir o peso do cansaço e da confusão. Tudo parecia girar ao meu redor. A cidade, que antes parecia vazia e silenciosa, agora estava tão cheia de vida, mas era uma vida estranha, uma vida que não pertencia àquele lugar. Eu começava a perceber que nada daquilo parecia real, como se eu estivesse caminhando por um cenário que não se encaixava no mundo em que eu sabia que vivia. Havia uma pressão sobre mim. A sensação de estar sendo observado estava piorando, mas agora era mais sutil. Eu não via ninguém, mas sentia os olhares em cada esquina, em cada janela. As sombras que se projetavam nas paredes não tinham uma fonte clara, e os prédios que antes pareciam normais agora se estendiam para longe, como se fossem feitos de materiais que não conseguiam se manter firmes. Cada passo que eu dava parecia me afastar mais de uma realidade tangível. A rua estava diferente. Eu tinha certeza de que já havia passado por ali antes, mas parecia que o caminho estava se alongando, se transformando. As casas que eu havia visto antes agora pareciam mais antigas, mais gastas, como se o tempo estivesse corroendo as paredes, mas de uma forma lenta, quase imperceptível. Eu precisava sair de lá. Precisava encontrar uma forma de romper com aquele lugar. Algo dentro de mim dizia que a saída estava ali, ao alcance das minhas mãos, mas não sabia onde. Eu sabia que deveria voltar ao ponto de partida, ao centro da cidade, onde tudo começou. Aquele era o único lugar onde eu tinha alguma memória de controle. De alguma forma, eu sabia que encontrar a clareira onde tudo havia começado seria o único caminho para me libertar. Eu andei sem rumo, mas com uma sensação crescente de desespero. O vento estava gelado e a neblina começava a se dissipar, mas não o suficiente para me deixar confortável. O relógio na minha mão estava parado. O tempo parecia ter parado naquele lugar. Foi então que vi a estrada de terra que se estendia diante de mim. Eu sabia que ali, onde as ruas das cidades acabavam, começaria algo novo, mas não sabia o que. A visão de estrada era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. A terra, que parecia ter sido moldada por algo além da natureza, se estendia em frente a mim, e havia uma sensação palpável de que ela me chamava. Eu não sabia se deveria seguir por ali, mas algo em meu peito dizia que sim. A estrada estava quieta. Não havia sinais, não havia barulho. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Eu caminhei até a estrada, e quanto mais eu andava, mais a sensação de desorientação aumentava. A cidade parecia longe, mas quando olhei para trás, ela estava ali, a uma distância impossível. Mas agora ela não parecia real. Era como se eu estivesse preso em uma versão distorcida daquilo que eu conhecia, uma versão que eu não tinha mais lógica. Eu parei, olhei para trás mais uma vez, tentando me orientar. A neblina ainda estava leve, mas as sombras nas construções pareciam se mover de forma que não se ajustava ao meu campo de visão. Algo estava errado. O vento começou a ruivar. A sensação de estar sendo observado aumentava de forma insuportável. Eu sabia que não podia mais esperar. Não havia mais espaço para hesitação. E então, sem pensar, comecei a correr. Corri pela estrada, sem parar, sem olhar para trás. A cada passo, a sensação de que algo me perseguia aumentava. Eu sabia que algo estava lá,
algo que não era visível, mas que me observava, me analisava. Eu corri até não aguentar mais. Minhas pernas estavam doloridas e minha respiração estava falhando. O ar parecia mais denso a cada segundo, mais difícil de absorver. Mas então, de repente, uma calma estranha me envolveu. Eu estava fora da estrada, em um lugar que parecia mais familiar. Uma curva apareceu à minha frente, e ao seguir por ela, percebi que não havia mais as casas deformadas ou as sombras estranhas. A cidade estava ali, mas ela parecia diferente. A sensação de que eu estava sendo observado estava mais distante, mais fraca. Eu parei no meio da rua, olhei ao redor, as casas estavam intactas, os carros estacionados na calçada, a cidade parecia normal. Mas algo dentro de mim não se sentia completo, a sensação de que eu estava sendo deixado para trás, como se uma parte de mim tivesse ficado em Sete Além. Não desaparecia. A calma que se seguiu foi apenas temporária, algo ainda estava me acompanhando, mas eu não sabia o que. Eu me virei para voltar ao meu quarto no hotel, mas antes de entrar, olhei mais uma vez para a rua vazia. Algo me fez hesitar. A sensação de que eu não estava mais sozinho era impossível de ignorar. Como se o próprio ar estivesse pesado, como se estivesse se aproximando lentamente. Eu sabia que havia saído do Sete Além, mas o medo de que aquilo não fosse verdade, de que aquela realidade pudesse ser uma prisão, do que uma liberdade me consumia. Quando entrei no hotel, a porta se fechou atrás de mim com um som abafado. O barulho que a porta fez foi como uma campainha tocando no fundo da minha mente. Eu estava de volta ao hotel. Ou talvez não. A sensação de estar fora do lugar era ainda mais forte dentro daquele quarto. Eu me sentei na cama e olhei ao redor. As paredes estavam mais próximas. O ar mais pesado. Algo estava diferente. Eu sabia que eu não havia saído completamente. Não da maneira que eu imaginava. O pior de tudo é que agora eu sabia. Sete Além nunca deixaria alguém ir completamente. Mesmo que você escape, ela ainda estará com você, te observando. Pode não estar fisicamente lá, mas dentro de você ela continua. E agora ela faz parte de mim. Os dias depois de sair daquele lugar não são mais os mesmos. Acordo todas as manhãs, mas o sol parece menos quente, a luz menos viva. A sensação de estar em algum lugar errado nunca me abandona. Tudo ao meu redor parece familiar e estranho ao mesmo tempo. As pessoas que encontro nas ruas, as conversas nas lojas, o som do trânsito, tudo isso soa distante, como se eu estivesse assistindo a um filme, não vivendo a vida real. À noite, quando o silêncio toma conta do quarto, é como se algo ainda estivesse lá, me observando. Não consigo entender o que é. Não é um som, nem uma sombra que posso ver, mas a sensação de ser vigiado está sempre comigo. Por mais que eu tente fechar os olhos e descansar, sei que algo está fora de lugar. Há uma quietude pesada e minha mente não consegue se acalmar. Fico me perguntando se, no fundo, estou em algum lugar onde não deveria estar, se fui transportado para um mundo que não é o meu. Mesmo quando o sol nasce e o dia parece começar, há uma sensação de que a realidade se arrasta, como se não fosse verdadeira. Tento manter minha rotina, trabalho, sair, conversar com as pessoas, mas a normalidade escorrega pelas minhas mãos. Não importa o que eu faça, sinto como se estivesse sempre um passo atrás, sempre tentando alcançar algo que me escapa. Olho as ruas, as casas, os rostos das pessoas e tudo parece ter perdido a textura. A vida que uma vez tinha, como se a cidade tivesse tornado uma caricatura do que era, e eu fosse a única pessoa consciente disso. O pior, porém, é quando me pego parado, olhando para o horizonte, ou para uma simples rua. Algo em mim diz que já estive ali, que já passei por aquele lugar antes, mas sem saber como ou quando. Eu tento entender, tento me lembrar, mas as memórias se embaralham e tudo fica nebuloso. Eu falo com as pessoas, mas é como se as palavras que eu ouço não tivessem peso, não significassem nada. Elas continuam suas vidas, seguem em frente, mas eu fico aqui, parado, olhando para um futuro que não sei mais se posso tocar. Às vezes, quando o vento bate contra a janela, eu me pego olhando para o vazio, esperando que algo se mova,
que algo mude. Não que eu queira voltar, não que eu deseje reviver o que aconteceu, mas a sensação de estar preso em algum lugar, de não conseguir escapar de uma verdade que é maior do que eu, nunca me deixa. É como se a vida que estou vivendo fosse apenas um reflexo da realidade, algo distorcido que ainda me mantém aqui, mas não me pertence. E quando a noite chega, a sensação de estar sendo observado volta. Eu me deito, fecho os olhos e a presença está lá, como uma sombra nas paredes. Não é uma figura que parece um ruído estranho, é apenas o silêncio, denso e intransponível, como se o espaço em volta de mim estivesse entalado de maneira errada. Eu não sei o que é, mas sei que algo dentro de mim, algo que eu não consigo explicar, me diz que não estou completamente livre. Os dias passam, eu tento seguir em frente, mas não sei como. Cada passo, cada escolha parece carregada de um peso invisível. Eu continuo a acordar todos os dias e a tentar ser a mesma pessoa que era antes, mas sei que nunca mais serei. A ideia de que talvez o lugar de onde eu vim ainda me siga, que algo dentro de mim ainda esteja preso lá, me consome por dentro. Eu tento encontrar uma saída, um jeito de viver normalmente, mas há uma parte de mim que sabe que nada será normal novamente. Eu ainda vejo as mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas não são as mesmas. Eu sei disso agora. Não posso esquecer o que vi, nem como me senti, nem o que experimentamos. Não sei se algum dia poderei ser completo de novo, ou se o que vivi vai continuar a me assombrar de maneiras que eu não consigo entender. Eu sigo em frente, um dia após o outro, mas o vazio, o medo e a sensação de estar em um lugar que não é mais meu continuam a me acompanhar. Talvez eu esteja tentando voltar para algo que já não existe, ou talvez seja só o reflexo de que me deixou marcado de forma irreversível. De qualquer forma, não importa o quanto eu tente fugir, a sensação de estar preso, de não estar mais totalmente aqui, não vai embora. E agora acho que sei. Talvez eu nunca tenha realmente saído.